Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Continuando aí no livro de Daniel. Hoje Daniel capítulo 3. Vamos lá? Assim diz a Palavra de Deus. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Vamos lá? Versos 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Então, aquele rei mandou fazer aquela estátua e ordenou que todos, não tinha nenhuma exceção, mas que todos idolatrassem, adorassem aquela estátua, reverenciassem aquela estátua. E aí, ele baixa um decreto, após mandar construir a estátua e ordenar que todos adorem aquela estátua. Vamos ver, versos 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar. Estavam todos em pé diante da imagem. E o pregoeiro clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então observa que existia uma lei, um decreto. Toda vez que ouvissem qualquer som, teriam que adorar, porque era o momento de adorar aquela estátua. Era o momento de se colocarem de rosto no chão e adorar uma estátua. Aonde estivesse, poderia não estar próximo dela, mas aonde você estivesse, você teria que reverenciá-la. É aquele momento de reverência à estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir. Verso 6. Agora vem o peso dessa adoração, a cobrança dessa adoração. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será da mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Então, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. É baixado um decreto, e o decreto não pode ser revogado. É uma lei, e essa lei não se poderia ser revogada. Todos que naquele momento viviam aquela situação eram obrigados. E se por acaso alguém passasse e visse naquela hora da adoração, olhasse para um lado e visse que alguém não estava fazendo, poderia entregar ele para os oficiais, para ser entregue para o rei, para serem jogados na fornalha de fogo. Aí a pergunta que não quer calar: quem quer correr o risco de ser colocado vivo dentro de uma fornalha de fogo? Quem é que quer ser colocado dentro de uma fornalha de fogo? Ainda que você não concorde, ainda que a pessoa não concorde, eu vou adorar uma estátua de ouro, vou nada. Ainda que a pessoa não concorde com isso, mas por temer pela sua vida, ela se sente obrigada em fazê-lo. É ou não é? Sim ou não? É vero. É real. Ela se sente obrigada a fazer, porque se ela não fizer, ela vai morrer. Ela sabe que ela vai morrer. Ela sabe que ela vai ser queimada viva. Então não tem como
não adorar uma estátua. Humanamente, digamos, humanamente falando, não tem como não adorar a estátua. Eu tenho que adorar a estátua porque, se eu não adorar, humanamente falando, eu vou ser queimado. Então, obviamente, mesmo que seja contra os princípios daquele povo, eles teriam que adorar a estátua. Somente um grande milagre, somente algo impossível para que alguém não fizesse como era dito no decreto. Tem que adorar. Somente aquilo que para muitos é loucura é real. No livro de Daniel nós vamos ver várias loucuras aos olhos humanos. Loucura essa que, eu não faço isso não. É doido? Tá doido? Não faço isso não. Mas a certeza e a confiança que esse homem de Deus tinha e os seus amigos tinham no Deus Todo-Poderoso era tão grande que eles não olhavam pelos olhos da carne, mas olhavam pelos olhos do Espírito, olhavam pelo que Deus poderia fazer, acreditando eles que o melhor estaria por vir a todo momento que eles se entregassem e se dedicassem a Deus. A vida deles estava entregue nas mãos do Senhor. Por isso, o que poderia acontecer era a vontade de Deus. Ninguém poderia tocar na vida deles se não fosse o consentimento, a permissão do Senhor. Vamos lá, verso 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Versos 8. Ora, nesse tempo, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Olha, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti? A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Observe bem, meu irmão, minha irmã. Observe bem. Talvez, esses mesmos que levaram ao rei o que os homens de Deus não fizeram, talvez eles tivessem que fazer, adorar, mas não fosse a vontade deles. Eles teriam que fazer porque tinham medo da morte. Então eles não aceitavam que aqueles outros também não fizessem. Tá bom, se eu não posso, eles também não podem. Se eu tenho que fazer, eles também têm que fazer. Você está entendendo? A visão? Talvez possa ter acontecido isso. Por quê? Porque muitas das vezes você está num lugar e as pessoas se preocupam com a sua vida, se preocupam com o que você faz, é ou não é? Se preocupam que você é diferente. E aí o que acontece? Começa a arrumar problema para vocês, começa a trazer dificuldade para vocês, começa a colocar a pessoa numa posição ruim. No emprego, muitas das vezes, quando você se coloca como homem ou mulher de Deus, logo alguém se levanta contra você. É ou não é? Talvez você que esteja nos ouvindo conheça alguém ou viva isso dentro da casa, na sociedade, até mesmo dentro da própria igreja.
quando você se posiciona na vontade de Deus, você começa logo a ser olhado por outros e dizer, pô, quer ser o melhor, quer ser o bonzinho, é o santinho, é a santinha. E começa a tentar arrumar argumento para incriminar você. Começam a procurar posições para lhe colocar numa situação de constrangimento, de humilhação. Quantas pessoas eu vejo e já ouvi falar, dentro do trabalho é humilhado. É ou não é? Numa posição é humilhado, porque é o destaque. E muitas das vezes, por ser destaque, por ser o queridinho, como José, o queridinho do papai, o queridinho do dono da empresa, por procurar fazer as coisas corretas, as pessoas começam a procurar arrumar uma situação para colocar aquela pessoa em maus lençóis. É vero, dentro da família, na igreja, em todos os lugares. Aonde houver o sentimento humano, aonde houver a presença humana, existe o ciúme, a inveja, existe. Aonde estiver o homem natural, a mulher natural, o ser natural, criado à imagem e semelhança de Deus, existem esses sentimentos. Mas quando o ser criado à imagem e semelhança de Deus, além de ele ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele não pensa com naturalidade humana, mas ele pensa com a sabedoria de Deus, com a vontade do Senhor. Versos 13. Então, vamos voltar aqui, olha. Então, Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes foram trazidos perante a ele. Falou Nabucodonosor. Ele lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Então aqui o rei está indagando eles. E aí vem a resposta. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles, e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então observa que aqui o rei Nabucodonosor está falando, vamos dizer assim, olha, vou mandar tocar. E quando tocar, eu dou a vocês a oportunidade de vocês se redimirem. Ou seja, aqui o inimigo está falando assim, olha, eu vou fazer, eu vou dar a você a oportunidade de você comer na minha mão, em outras palavras. A oportunidade de você ser próspero, em outras palavras. A outra oportunidade de você ser abençoado, em outras palavras. Porque se isso Sadraque, Mesaque e Abednego fizesse, estariam bem bom, continuariam na sua posição e seriam honrados. Então vocês não vão perder nada, muito pelo contrário, vão manter a posição de vocês. Observa que muitas das vezes Satanás coloca o ser imagem de Deus, coloca no canto, sob pressão. Ou dá ou desce, ou faz ou você se dá mal. Então aqui o rei está colocando exatamente isso para ele. Porque se você não adorar o meu Deus, o deusinho com o dedinho minúsculo, se você não adorar eles, eu vou agora mesmo. E quem é que vai te livrar dos deuses? Quem é que vai te livrar dos meus deuses? Do dezinho minúsculo. Quem é que vai? Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, temos que acreditar e ter certeza a todo momento, que quando estamos realmente, literalmente, na presença do Criador, na vontade dele, pode cair 10 mil à direita, pode acontecer o que aconteça, mas você não será abalado, porque o Deus que cuidou de Daniel é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós no dia de hoje. É o mesmo Deus que está de braços abertos, só nos aguardando a todo momento. Precisamos somente uma coisa: realmente estar junto com Ele e na vontade dEle. Vamos lá.
Versos 16. Então respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não necessitamos de ter responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, com Deus maior, olha agora a posição daqueles homens em grande, mas não precisa nem falar, minoria, em desvantagem total, sem força humana, sem poder nenhum, porque o poder que tinha sobre eles era dado daquele que estava cobrando eles agora. Ou seja, no estalar de dedo eles perdiam tudo, inclusive a vida. Mas eles não recuaram e falaram: Mesaque, Sadraque e Abidnego, não necessitamos de ter responder sobre este negócio. Olha a força, olha a certeza, olha a convicção. E é isso que falta muitas das vezes no homem e na mulher de Deus. Essa certeza, essa convicção que Deus está na vida deles, independente do que eles estejam vivendo, e tomar a posição. Sei que vai doer, sei que eu vou para lá, vou ser lançado ali, mas tem problema, Deus vai cuidar de mim. Essa convicção que todo ser criado à imagem e semelhança de Deus, que o adora em espírito e verdade, tem que ter. A convicção de que tudo vai dar certo e tomar atitudes que tem que tomar, sem ter medo das circunstâncias, sem ter medo do que possa acontecer, porque se é a vontade de Deus, acredite você que está nos ouvindo, Deus vai te livrar e vai entregar nas tuas mãos a vitória. Versos 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Ei, você que está nos ouvindo, declare aí, olha, eis que todo o problema que eu enfrento, toda decepção, toda desilusão, toda amargura, toda afronta que eu enfrento, eu entrego nas mãos do meu Deus, porque o meu Deus há de me livrar delas. Confessa aí, proclame isso na tua vida agora. Eis que todos os problemas, as dificuldades, desilusões, tudo de ruim que está sobre mim, que tenta me parar, o meu Deus, o Deus que criou o céu, a terra, o mar, o universo, está me dando a vitória sobre eles. Creia, Deus é contigo. Versos 18. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de raiva, ficou mais enfuriado. Esse lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que fossem colocados na fornalha de fogo. Olha só, e deu ordem para que fosse colocado na fornalha de fogo. Mas antes disso, ele falou assim: acenda-se a fornalha 7 vezes mais, como se costumava se aquecer. Peraí, olha só, ela já estava fervendo, agora ele multiplicou, botou 7 vezes mais, que é para queimar logo aqueles que estão afrontando o meu reino. Bota 7 vezes mais, quero ver agora se esse Deus dele é verdadeiro. Quero ver agora se esse Deus vai livrar eles. Ei, olha, muitas das vezes Deus consente acontecer coisas na nossa vida, para que através do nosso testemunho, através da nossa vida, Ele seja glorificado, como vai ser o caso aqui. Talvez você não esteja numa fornalha de fogo, mas esteja num momento difícil da sua vida, mas Deus vai te honrar se você tiver realmente a vontade e se você realmente determinar, ter essa certeza que esses homens tiveram, que Deus estava na vida deles. Deus vai te honrar. E aqueles que quiseram te destruir, e aqueles que quiseram realmente acabar com a sua vida, verão o poder de Deus na sua vida. Verão que você serve ao verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel. Versos 20. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas,
seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Olha bem, presta bem atenção como estava quente, como era terrível aquele momento ali. Obviamente que humanamente falando, eles deviam de não querer entrar, não sei, ou entraram com as suas próprias pernas, não sabemos, mas acreditamos que eles honraram a Deus. Eles acreditaram que Deus estava no controle. Versos 22. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, presta atenção. A chama consumiu os caras que carregavam eles. A chama de fogo consumiu aqueles que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que Deus quer mostrar para nós? Que podemos estar nesse momento difícil. Ao nosso derredor, o fogo dele arde. O fogo dele arde e queima aqueles que nos perseguem. Aquele que te persegue, aquele que quer te ver a sua ruína, a sua destruição. Tão cedo ou tarde, Deus irá mostrar o valor que você tem, o valor que você é para Ele, se você seguir e servi-lo de fato e de verdade. Porque Deus vai realmente trabalhar na tua vida. Os teus inimigos não são só teus, são dele, é do nosso Senhor. Quando confiamos a nossa vida nas mãos dele, ele guerreia por nós, ele vai na frente, quebrando muralha, abrindo caminho, abrindo porta para o seu povo passar. Versos 23. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Observe que eles levaram, mas não conseguiram colocá-los, porque antes eles mesmos morreram só com o calor. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram lá dentro. Incrível! Caíram lá dentro. Mas vamos ver a história. Versos 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! O 4º homem da fornalha está aí onde você está nesse momento. O 4º homem da fornalha está na sua vida, se você crê. Observe que foi automático, caiu. Quando caiu já estava lá o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha está na vida daquele que serve a Deus, daquele que busca o Senhor. E esse 4º homem da fornalha está na sua vida. Creia, receba em nome do Senhor Jesus o 4º homem da fornalha que livra a todos nós de todos os perigos, em nome do Senhor Jesus. Versos 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente. Olha, presta um detalhe, presta bem atenção. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, o rei chegou e não foi consumido pelo fogo. Vocês observaram? O rei chegou à porta, mas não foi consumido pelo fogo. E aqueles homens foram. E por que será que o rei não foi consumido? Não fica aí, poxa, por que o rei? Será que era só porque ele era rei? É porque ele era o bambambam, ele era o maioral, ele era o rei. E através dele, os povos iam conhecer o dito, iam conhecer o verdadeiro Deus, iam ouvir falar do verdadeiro Deus. E Deus poupou-lhe para que desse testemunho do poder dele para aqueles povos. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Ele começa agora: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei
estando reunidos ali, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo. Observa como Deus guardou, hein? Como Deus livrou eles, como Deus realmente estava ali. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei. Presta bem atenção, você que está nos ouvindo. Olha o inimigo. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Quando Deus manda, Satanás se curva aos seus pés. Quando Deus manda, os seus problemas caem por terra. Quando Deus manda, não tem nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Quando Deus manda, é um decreto irrevogável, um decreto é lei. Ninguém consegue revogar. Não é decreto do homem, mas sim do poderoso de Israel. Quando Deus manda, Satanás reconhece, se curva e pede perdão. É vero, é real. Observe a palavra do rei. Vamos voltar. Versos 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito, olha, agora ele glorificando. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem minha, a ordem do rei, a ordem minha. Eles frustraram. O que falta em nós é frustrar. O que Satanás quer é frustrar o impossível do homem e deixar que o possível é de Deus. Deus vai agir, Deus vai tomar conta da situação. E olha, frustrou a minha ordem, eles frustraram a minha ordem, eles tiveram medo, eles confiaram em Deus. É o que nós precisamos, é confiar literalmente no Senhor, escolhendo antes entregar os seus corpos. Você está preparado para entregar os seus corpos? Preparado para entregar o seu corpo? Seu corpo do que servir ou adorar a Deus, com D minúsculo, algum, senão o Deus com D maiúsculo, o verdadeiro Deus. É o que precisamos fazer. É o que precisamos, bater de frente, não recuar, não titubear, não dar para trás. Entender que Deus criou a cada um de nós e que Ele estando na nossa vida, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Verso 29. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e língua, que proferir blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus, com desenho minúsculo, não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Não existe deuses, não existe nenhum Deus. Não existe esses deusinhos pequenos que nós adoramos aí, que possa. Mas esse sim, pode, o verdadeiro Deus.